Encontrou Jeremias capítulo 3, Jeremias 3, o verso 14. Veja como é forte essa palavra. Compartilha para que alguém possa ouvir. Se for pastor, melhor ainda, porque é uma palavra muito forte para líderes. Eu quero, por falar em líderes, eu quero aqui, já de antemão, agradecer as inscrições. Está aqui, as inscrições para o próximo dia de treinamento na Escola Líderes de Excelência. Nós tivemos agora, foram 10 horas de treinamento sobre coach ministerial. Tudo aquilo que a gente tem aprendido na metodologia do coach, nós estamos aplicando dentro das igrejas, muito forte isso. E foram 10 horas de treinamento. Só para você ter uma ideia, eu tive um feedback. Depois do treinamento de coach, eu pedi que a nossa secretária ligasse para todo mundo. E eu falei, liga para os pastores, vejam se eles, se o evento atingiu a expectativa deles. A minha esposa disse assim, meu bem, tem 15 dias que você não vive. Tem 15 dias que você não vive só focado nesse evento. Só focado nesse evento. Eu aprendi o poder do foco. Você sabia que tudo aquilo que você foca expande. Sabe por que você possivelmente está com um problema no seu casamento? Porque você foca no lado negativo do seu esposo ou da sua esposa. O seu esposo, a sua esposa tem um lado positivo e um lado negativo. Porque quando eu namorava, o meu marido não era assim? Quando ele era meu namorado, e depois que casou, esse homem ficou insuportável. Não é assim, ele já era. Só que você não focava naquilo. A neurociência fala como que funciona o nosso cérebro. É a ciência que estuda o comportamento, as ações e as reações do nosso cérebro, o comportamento humano. E tudo aquilo que você foca, expande. Tudo que você foca, aumenta. Seu marido tem um lado positivo e um lado negativo. Vai compartilhando, eu vou falar daqui a pouquinho para os pastores, para os líderes. Daqui a pouquinho, vão compartilhando, vai comentando aí. Mas tudo aquilo que você foca expande, tudo que você foca aumenta. Se você foca no lado positivo do seu marido, vai aumentar isso. Se você foca no lado negativo, vai aumentar. Quer que eu te provo? Eu me lembro quando eu disse, o meu sonho é comprar um Corolla. Era o meu sonho, trocar de carro. Eu tinha um Gol, um Gol Rally G5, e eu disse, eu quero comprar um Corolla. Era o meu sonho. E eu pesquisei, mas eu não tenho condição, não dá, não é a minha realidade hoje. E já pregando, várias agendas no Brasil, vários lugares pregando, eu preciso de um carro mais potente, mais confortável, um carro que me dê mais segurança, mais estabilidade, mais conforto para mim e minha família, para a gente fazer essas viagens, para atender essas agendas nossas aqui. E aí eu pesquisei, então eu vou comprar um Corolla. E depois que eu determinei que eu queria comprar um Corolla, parece que todo carro que eu via em Goiânia era Corolla. Eu saía de casa, passava um Corolla. Entrava na igreja, quando eu saía da igreja, um Corolla na frente. Aí eu via Corolla preto, prata, vermelho, até Corolla rosa eu via aqui em Goiânia. Todo lugar que eu ia tinha Corolla. Eu falei, gente, como apareceu o Corolla? Por quê? Porque tudo que você foca expande. Tudo que você foca aumenta. Tudo que você foca maximiza na sua vida. Eu vou te fazer uma pergunta. Aonde é que você está focando? Na sua família? Qual a área que você foca? No seu filho? Para você, líder de excelência, na sua igreja, aonde é que você está focando? Tudo que você foca expande. A igreja tem um lado positivo, tem um lado negativo. Você está focando no lado negativo, a igreja vai ficar estressante, cansativo, você vai se desanimar. Mas quando o pastor foca no lado positivo da igreja, quando ele foca na experiência dele com Deus, o chamado, aí meu irmão, quando ele foca no resultado, quando ele foca onde ele quer chegar. Eu tenho aqui o meu alvo, está aqui, olha lá o nosso alvo, está vendo? 2022, 5 mil membros aqui em Goiânia, 5 mil membros, eu estou focado nisso. Quando eu tenho uma visão a longo prazo, os problemas que surgem na minha vida, os problemas que surgem em minha vida,
Presta atenção. Os problemas que surgem em minha vida, eles não são problemas, eles não são paredes, eles são etapas. Porque a minha visão não está aqui, a minha visão está lá. Onde está a sua visão, líder de excelência? Onde que você está focando? Você está desanimado hoje? Porque você focou errado. Tony Robbins, ele diz no seu livro que quando o líder está desanimado é porque ele não sabe para onde está andando mais. Ele perdeu a direção, ele perdeu a visão. Isso é uma verdade. Quando você não sabe aonde você está indo, você fica desanimado. E quem está à sua volta, desanima também. Fez sentido para você isso que eu estou compartilhando? Então, eu me lembro de uma mulher que disse: meu sonho era ser mãe, engravidar. Depois que ela engravidou, ela disse: engraçado, todas as mulheres resolveram ficar grávidas na mesma época em que eu engravidei. Não, não é verdade. É porque quando você dá uma prioridade para o seu cérebro, ele aumenta. Sabe o que a neurociência diz? A neurociência diz que o nosso cérebro trabalha em forma de ondas. Está aqui, você acorda o dia, você não sabe o que você vai fazer? Os pensamentos em forma de ondas. Ondas, você pensa que passa um carro ali, aquele carro você associa com alguma outra coisa, você lembra de outra coisa. Uma criança cai, você associa com o seu filho da vez que ele caiu. A vida é assim, você vai associando. O cérebro é assim. Quando você dá uma missão para a sua mente, para o seu cérebro, quando você dá uma missão, a partir daquele momento o cérebro deixa de funcionar em onda. Aí a energia do seu cérebro, ele condensa, formando partícula. E quando você dá uma direção, uma missão para o seu cérebro, a onda condensa, vira partícula, ali você foca, ali expande. Amigo, é impossível não acontecer alguma coisa a partir do momento que o seu cérebro, ele não é mais onda, ele é partícula. Você está focado, você está animado, você está motivado, nada vai parar você, nada vai desanimar você, porque é para lá que você está olhando. O Viktor Frankl é um psicólogo, eu sempre gosto de estudar sobre as guerras, sou apaixonado pela Segunda Guerra Mundial para estudar. Eu li o livro A Queda de Hitler, e eu sempre estudei, gosto de filme de guerra, tudo de guerra, eu sempre fui muito apaixonado por estudar sobre a guerra. E eu vi que na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista fala de um psicólogo que acompanhou os sobreviventes do Auschwitz, da Segunda Guerra Mundial. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos nas câmaras na Polônia, em Auschwitz e Buchenwald. Aí fala o seguinte: quem foi que sobreviveu? 6 milhões de judeus foram mortos nas câmaras de gás, no extermínio do campo nazista. 6 milhões. Quem sobreviveu? Você sabe quem sobreviveu? Aqueles que tinham um sonho pós-exílio, aqueles que tinham um foco, aqueles que tinham um alvo. De alguma maneira inexplicada, para aquele povo, para aquela cultura, eles conseguiram se manter vivos até o término da guerra. Por quê? Porque eles tinham uma missão, eles tinham um foco, eles tinham um objetivo, eles tinham uma meta, eles conseguiram sonhar pós-exílio. Agora, quem é que morreu? Era aqueles que acreditou que a vida ia se resumir ali, que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída. Ora, seus sonhos, suas conquistas, na vida também é assim. Quando você perde de vista o seu sonho a longo prazo, você se desanima, você se frustra, e você quer parar. De repente você está me assistindo agora, Deus colocou alguém agora que está me assistindo aqui, e você quer parar. Deus colocou alguém agora que está me assistindo agora e quer desistir. Você quer desistir do seu casamento, você quer desistir da sua família, você quer desistir da sua empresa, você quer desistir do seu chamado, você quer desistir do seu chamado. Deus de repente colocou você aí, e Ele está me usando aqui para dizer: não desista, insista, persista e não desista. Insista, persista e não desista.
Seja persistente, porque o Senhor vai te dar graça. Eu quero compartilhar essa palavra com você. 5 minutinhos. Presta atenção. A Bíblia diz aqui, Jeremias, capítulo 3, o verso 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, 1 de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Olha o que é que Deus está dizendo: eu vou levantar pastores segundo o meu coração. Nós estamos vivendo uma era onde pastores têm sido levantados não segundo o coração de Deus, porque a primeira exigência para uma pessoa ser um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é a questão do chamado. Você não pode ser pastor porque você perdeu o emprego. Você não pode ser um homem de Deus, isso é o que eu creio. Você não pode ser um homem de Deus porque nada está dando certo lá fora. Eu vou investir na obra e aí vai dar certo. Porque Deus está dizendo: eu vou chamar pastor. Pastor é chamado. A questão do pastor não é porque você não gostou do que o seu pastor falou, você se rebeliou, saiu revoltado e abriu uma igreja para você. Eu vou fundar uma igreja para mim porque eu não concordo com isso, eu acho que tem que ser assim, assim, assim. Tem gente que está sendo levantado pastor porque está passando uma crise difícil. Eu vou para o ministério pastoral porque aí eu vou sobreviver. Pastor não é profissão, meu querido, pastor é chamado. Está aqui, Deus está dizendo: eu vou chamar pastor, eu vou levantar pastor e eu vou dar pastor para vocês. A Bíblia está falando de um momento difícil da nação, que o povo era rebelde. Não é o que nós estamos vivendo hoje, uma rebeldia no nosso país, na nossa nação? Um povo rebelde. E Deus está dizendo aqui: eu vou levantar pastor que vos apacente. Apacentar um povo rebelde não é fácil. Não é fácil apacentar pessoas desobedientes, obstinadas, obturadas, engessadas. E Deus está dizendo: eu vos darei pastor segundo o meu coração. O que Deus quer encontrar em um pastor? Não é músculo, não é braço, não é perna, não é peito. Deus não quer encontrar um pastor que você possa olhar e dizer: aquele ali tem condição de ser pastor. A primeira exigência de um pastor não é nem aqui, mas o pastor tem que se preparar. É óbvio, eu concordo que ele tem que se preparar, mas tem muita gente preparada que está pastoreando com cabeça e não com coração. Eu estudei teologia, me formei em coach, continuo estudando, eu estou investindo aqui, mas a principal exigência para ser um homem de Deus, um obreiro, um missionário, um evangelista, um ganhador de almas, para a gente estar à frente de uma obra, à frente de um trabalho, Deus não está procurando pastor que tem cabeça. Primeiro, Deus está procurando pastor que tem coração. Está na Bíblia: e vos darei pastores segundo o meu coração. Primeira exigência para você ser um homem de Deus: você precisa ter um coração de Deus. Porque se você não tiver o coração de Deus, você não vai aguentar, você não vai suportar. O caminho não é fácil. A obra, eu disse, é mais fácil você montar uma empresa e dar certo. É mais fácil você fazer qualquer coisa. Cuidar de igreja não é fácil. Sabe por quê? Porque a gente está cuidando de um povo que é rebelde. Está aqui, está na Bíblia. A gente está cuidando de um povo que é rebelde. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Você sabe o que é isso? Deus está dizendo: filhos rebeldes. Eram filhos, era da igreja, é da fé. Está falando de filhos. Convertei-vos, filhos rebeldes. Não está falando para o ímpio. Deus está falando com os seus filhos que ainda
está falando para os seus filhos que ainda não se converteram. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Quantos filhos rebeldes nós temos visto dentro das igrejas? Quantos obreiros rebeldes, missionários rebeldes, pastores rebeldes? Eu sou um pastor aqui em Goiânia, e um dos maiores temores, tem outros que eu tenho, é não ser, ser insubmisso à minha liderança, ser rebelde. A insubmissão é a irmã gêmea da rebelião. Todo pastor rebelde, ele vai se rebelar mais tarde. E aí? Todo rebelde, todo insubmisso, melhor dizendo, vai se tornar um rebelde mais tarde. Toda pessoa, a insubmissão é irmã gêmea da rebelião. Nós precisamos de líderes submissos a Deus, submissos à liderança. Eu estou aqui em Goiânia, eu não sou pastor presidente, né? A pessoa pensa, você é o presidente ministerial? Eu falei, não, eu tenho um líder, eu me orgulho, eu tenho um prazer, e eu encho a minha boca e o meu peito, eu digo, eu tenho uma liderança. E eu sempre tenho pedido a Deus, Senhor, me ajuda a ser submisso, meu líder. Senhor, me ajuda a ser um coadjuvante. Eu digo assim, Senhor, me ajuda a crescer para eu abençoar o meu líder. Eu tenho chorado com isso. Senhor, me dê condição para que eu seja um parceiro do meu pastor. Ele ama tanto, Senhor, ele ama tanto a tua obra. Me ajuda a ser parceiro. Deus sabe do meu coração se o que eu estou falando é verdade ou mentira. Eu já deixei de me beneficiar várias vezes. Deixei de investir na minha pessoa para poder estar investindo no ministério, nessa visão ministerial. Porque quando eu olho o amor de Deus pela minha vida, segundo, quando eu olho o amor do meu líder, que largou tudo e foi abrir a igreja lá em Barreiras, oeste da Bahia, há 22 anos atrás eu fui alcançado. Eu sempre penso, se Jesus não morresse na cruz por mim, se o apóstolo Daniel não fosse para a Bahia com essa visão ministerial, aonde estaria eu hoje? Aonde estaria? E vos darei pastores segundo o meu coração. O pastor precisa ter o coração de Deus e precisa ter o coração do líder. O coração é a sede das emoções, é a sede das decisões. O coração é a sede das decisões. Você pensa aqui, mas decide aqui. Eu creio assim. Eu creio assim. É aqui que você decide. Quando você decide com o coração, você pensa com a cabeça, mas decide aqui com o coração. E Deus está dizendo, e vos darei pastores segundo o meu coração. Um pastor tem que ter um coração segundo o coração de Deus. Um pastor tem que ter o coração segundo o coração do seu líder. E eu quero ter o coração do meu apóstolo. Eu digo, Deus, eu quero ver como ele vê. Me ajuda eu enxergar como ele está enxergando, porque eu quero ser um parceiro. Eu quero ser um coadjuvante. Show isso. Show. Deixa eu encerrar. Vou encerrar. E vos darei pastores segundo o meu coração. Aí ele diz, que vos apacenta. Nós estamos trabalhando com o ministério do apacentar aqui em Goiânia, investindo. Nosso ministério é bom para ganhar. A gente tem muita dificuldade para apacentar. Então o pastor tem que ter coração. Segundo, pastor tem que apacentar. Pastor tem que pastorear. Você sabe o que eu aprendi em Israel, na Terra Santa? Eu aprendi em Israel quando eu estive lá, na Terra Santa, que a função do pastor basicamente é 3 coisas. Um pastor em Israel, e Jesus foi um pastor há 2000 anos atrás. A pregação traz a linguagem de pastor, porque a figura de um pastor e de um rebanho é implantada dentro da igreja hoje. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas.
Jesus é um pastor, e quando ele olhava aquilo que nós chamamos de líder, ou chamamos de coach, de treinador, Jesus chamava de pastor. E o que nós chamamos de membro, o que nós chamamos ficha de membro, Jesus chamava de ovelhas. Para pastorear um rebanho, precisa de 3 coisas. Primeiro, pastor é aquele que sustenta, protege e guia. As 3 funções básicas de um pastor. Um pastor ele tem que fazer 3 coisas. Primeiro, ele tem que alimentar. Segundo, ele tem que proteger. Terceiro, ele tem que guiar. Você, líder de excelência que está me assistindo agora, só será um pastor de fato, de verdade, se essas 3 necessidades básicas estão acontecendo no seu ministério pastoral. Um pastor, conforme a Bíblia diz, e vos darei pastores. Um pastor que Deus quer usar, ele tem que fazer 3 coisas básicas de um verdadeiro pastor. Ele tem que alimentar a ovelha, não é isso? O que é que o pastor faz em Israel? Leva as ovelhas. Eu estive na Terra Santa, eu estudei sobre o pastorear, e eu vi que a tipologia no contexto bíblico que nós vemos hoje, lá em Israel, qual era a função do pastor? A função do pastor era, primeiro, proteger as ovelhas, a proteção às ovelhas. Segundo, alimentar as ovelhas. Então o pastor, muitas das vezes ele dormia ali, para que o lobo não entrasse no aprisco e roubasse as ovelhas. O pastor ficava na porta com o cajado e as ovelhas lá dentro, protegendo, guardando. A função de um pastor é o que mesmo? Proteger, guardar do ataque do inimigo. Se você tem um espírito de pastor, você vai querer proteger seu rebanho. Segunda função do pastor é alimentar, pregar. Nós temos que alimentar o rebanho. Não podemos viver de movimento dentro de igreja. Nosso ministério faz campanhas, mas dentro das campanhas nós estamos alimentando. Pastorear é alimentar. É no alimentar que a gente está discipulando. Terceira função básica de um pastor: guiar essas ovelhas. E guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. O pastor, ele não segue as ovelhas, mas as ovelhas seguem o seu pastor. As ovelhas seguem os seus pastores. Ovelha é diferente de boi, de gado. Você sabe como é que funciona o gado? Boi, sabe como é que funciona? O boi se diz: ô boi, você toca, você tange, você toca a boiada, você toca. Você não toca ovelhas. Ovelhas é assim: o pastor vai na frente, o rebanho vem atrás. Fazendeiro, boiadeiro, o rebanho vai na frente e o líder atrás. Que tipo de líder você é? Você é um líder que está atrás do rebanho, seguindo o rebanho? Ou você é um líder que está na frente, o rebanho é que te segue? O que está acontecendo com os líderes? Eles não sabem para onde estão indo. E aí é o que eu disse aqui no início: eles se perdem. Eles se perdem. Show isso, forte, hein? Deixa o Espírito de Deus falar com você, querido. Você não está aí por acaso. O líder precisa estar na frente e o rebanho vem atrás. A ovelha segue. Ah, não seguiu, porque não é ovelha. Porque a verdadeira ovelha, ela segue o seu pastor. A função do pastor é essa: proteger, alimentar, apacentar e guiar. Eu tenho que guiar esse rebanho. Deus colocou pastores na minha mão aqui em Goiânia. Eu tenho obreiros, eu tenho missionários. Eu tenho uma responsabilidade imensa de pastorear esse rebanho. E eu não posso seguir os pastores. Eu sigo o meu líder, que é o meu pastor, a minha liderança, o meu apóstolo, e os meus pastores me seguem. Não tem como esse negócio dar certo. O pastor que é levado pelo rebanho, meu Deus do céu, o que está acontecendo no Brasil? A função
função básica do pastor é essa. Fez sentido para você? Está fazendo sentido para você? Deus te colocou aí para ouvir essa palavra hoje. Nós tivemos nesse feriado agora, foi ontem, Samuel? Antes de ontem? Antes de ontem. Nós tivemos ontem, antes de ontem, 10 horas de treinamento com líderes. Eu tive aqui dentro dessa sala, olha, tá vendo aqui? Eu tive que me adaptar, comprei cadeiras. Eu fiz um investimento nessa sala muito alto. Tá aqui as nossas aulas, as aulas que nós temos passado para a nossa equipe. Nós fizemos um investimento altíssimo, né, Samuel? Muito alto. Nós fizemos um investimento altíssimo aqui. Sabe para quê? Para trabalhar com os líderes, trabalhar com os pastores, treinar os pastores. Eu preciso de pastores que pastoreiam primeiro. Qual é a exigência de Deus? Coração. Não é nem cabeça, é coração. Segundo, qual é a exigência de Deus? Que o pastor pastoreia. E qual tipo de ovelha que nós vamos pastorear? Está aqui, ovelhas rebeldes. Por último, para encerrar, vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Vamos voltar aqui. E vos darei pastores segundo o meu coração, que pastorei. Olha aí, que pastorei, tem que pastorear. Qual é a função básica do pastor? É 3, você aprendeu. E que pastorei como? Como é que Deus está dizendo aqui? E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Está dando para você ver? Não sei se está dando para ver. Está aí, ó. Com conhecimento e com inteligência. Conhecimento e inteligência. Eu quero encerrar aqui. Eu vou encerrar essa transmissão. Eu estou compartilhando o que Deus me deu. Eu estou compartilhando o que Deus me deu. Eu quero encerrar agora. De tudo isso que eu falei. De tudo isso que eu falei. Se nós não tivermos inteligência, ciência e conhecimento, vai ser difícil a gente pastorear o rebanho. Está falando de preparação, está falando de capacitação, está falando de mentorear, de ser coach. Eu recebi a unção do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo e eu vou fazer a obra de Deus. É fundamental. O ministério de Jesus só deu início quando ele foi cheio do Espírito Santo. Mas Jesus se preparou. Você pensa que Jesus não entrou na escola rabínica em Israel? O que ele fez? O que Jesus fez? Dos 12 aos 30 anos. Ele ficou na carpintaria, foi isso que você aprendeu? Ele ficou lá na carpintaria ajudando seu pai, José, ele era um carpinteiro. Sabe onde é que Jesus estava? Na escola rabínica em Israel. Porque Jesus disse, aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Jesus, para atuar de um modo legal em Israel, para ele ser honrado e respeitado como um rabino e poder ter 10, que era o que a lei exigia, mas para ter no mínimo 10, mas para ter 12 apóstolos, ele tinha que passar pela escola rabínica. Ele estudou dos 12 aos 30 anos. E mostrou que tudo que ele recebeu não precisou da escola, mas ele foi. Por que ele estudou se ele sabia tudo? Se com 12 anos ele sentou no meio de 70 doutores e ele explicou toda a lei. Com 12 anos, quando ele foi passar pelo crivo judaico, com 12 anos, uma criança, ela era entregue, quando criança, se eu não me engano, dos 7 aos 14 anos, não me lembro muito bem, dos 5, 6, 7, era criança, ela era entregue até os 14 anos. Aos 14 anos, aquela criança saía daquela espécie de creche, de escola bíblica, e essa criança tinha que saber o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ela tinha que saber os 5 livros da Bíblia, e essa criança tinha que conhecer tudo. Quando ela completava 14 anos, os rabinos iam perguntar a ela, o que está escrito em Deuteronômio 29 e 29? E aquela criança tinha que recitar todo o versículo sem errar uma vírgula. O que está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 4? Então ele passava por um crivo judaico, e ele tinha que recitar versículo, vírgula, tudo, ele não poderia errar. Se a criança não errasse no crivo entre 70 rabinos,
rabinos, 70 líderes em Israel. Se a criança não errasse, essa criança, ela era aprovada. Eles colocavam a mão no ombro dessa criança e diziam: muito bem, você serve para eternizar o nome da sua família, você serve para honrar a Deus nessa terra, você está separado, você foi aprovado. Essa criança, aí sim, ela ia para a escola rabínica, aí ela ia passar dos 14 aos 30, depois dos 14 aos 30, essa criança poderia sair da escola rabínica de uma forma legal em Israel, aí ele poderia formar o seu colegiado apostólico, que foi o que Jesus fez. Ele saía da escola pronto, legal, para poder exercer a sua função. Show isso, hein? Você não sabia? Ele saía, e nessa escola, quando ele saía da escola, aí ele formava os seus discípulos. A força da lei era 10, da graça é 2. Na lei, para o sacerdote, o rabino ministrar, precisava pelo menos de 10 pessoas. Um culto em Israel precisava de 10 pessoas. Uma reunião numa casa precisava de 10 pessoas. Por isso que Jesus tinha 12, 2 era de estepe. Ele tinha 10, que é o que a lei exigia no mínimo, para fazer reunião em qualquer lugar. Ele estava autorizado, legalizado. Jesus não era ilegal, fora da lei, na nação de Israel. Então ele tinha 12, 2 era de reserva, e os 10 estavam sempre prontos para fazer a ministração onde ele estivesse. Ele tinha os seus discípulos, ele era mestre. Não, na graça é diferente. Hoje nós estamos na graça. Jesus disse: onde estiver 2 ou mais pessoas. Na lei, Deus só se manifestava se tivesse pelo menos 10. Um rabino legalizado e 10. Na graça, aleluia, Jesus diz: onde estiver 2 ou mais pessoas. Ou seja, a partir do momento que você entra no seu quarto e ora sozinho, é você falando com Deus. A partir do momento que você ora a Deus com uma pessoa, já é igreja. Jesus já se faz presente ali. 2 ou mais pessoas, você e mais alguém, já é um culto para Deus. Que coisa interessante. Jesus forma seu colegiado apostólico. Estava preparado, inteligência. Claro, com 12 anos ele recitou o Pentateuco, e os rabinos olharam para ele e falaram: quem é esse? De onde lhe veio tamanha sabedoria? E a Bíblia diz que ele crescia em graça, cheio de conhecimento, e o favor de Deus era com ele. Jesus crescia fisicamente, emocionalmente e intelectualmente. Ele cresceu nas 3 dimensões. Como é que você, líder, está crescendo? Obreiro, pastor, missionário, sacerdote, como que você está crescendo? Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que pastorei com ciência e entendimento. Está vendo por que eu estou sempre estudando? Você fica rindo, né? O Bispo Santos está se formando em coach. Está sempre estudando. Sabe por que eu estou sempre estudando? E sempre estudando. Porque eu quero ajudar você a pastorear. Primeiro, não esqueça, com coração, mas com inteligência e ciência. Eu estou formando os meus pastores, treinando a minha equipe com coração. Primeiro, pastor tem que ter coração. E pastor tem que ter cabeça, ele não pode perder a cabeça. 2 exigências básicas para o ministério pastoral. Eu quero encerrar agora falando com isso. Já foi ontem, nós fizemos uma reunião, e você lembra quando ficou agosto, junho, julho, agosto? No início de agosto nós vamos ter aqui 20 alunos que vão pegar aula de coach comigo. Serão das 8 da manhã até as 17 horas. Das 8 às 17. Vai ser um dia de treinamento comigo, 1 hora de intervalo de almoço. E você vai entrar 8 da manhã e nós vamos começar às 8 da manhã. E nós vamos até às 17 horas. O que é que o Bispo Santos vai ministrar nesse treinamento de coach para líderes? Escola Líderes de Excelência. O que é que o Bispo Santos vai ministrar? Eu vou falar como desenvolver uma boa mensagem, como pastorear com eficácia, tudo que eu aprendi com o apóstolo Daniel Elias, nesses 22 anos de ministério, como desenvolver uma boa mensagem, o que eu aprendi, eu vou estar passando para você, tudo que eu tenho aprendido eu vou estar compartilhando.
Como perder a timidez. Eu sou o camarada mais tímido do mundo. Você não tem ideia. Como é que eu estou falando agora para uma câmerazinha aqui com tamanha segurança como eu estou agora? O que eu fiz para poder me vencer nessa timidez? Irmãos, eu já chorei. Pastor já tomou o microfone da minha mão. Um abraço para o meu pastor João. Tomou o microfone da minha mão, porque de tão ruim eu travei. A minha primeira mensagem, só para você ter uma ideia, o meu esboço, eu preparei a semana toda, eu orei, eu jejuei, eu estava cheio de Deus, eu estava cheio de coração para pregar, mas eu estava sem cabeça. Subi no púlpito e não tive cabeça para desenvolver, para passar aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Eu me perdi. Eu lembro do meu primeiro esboço de pregação. Eu coloquei tanta coisa que eu não sabia como fazer. Eu coloquei tanta coisa que eu queria passar para o povo. É bom, isso é bom, isso é bom, eu vou pregar para o povo. Eu coloquei tanta coisa que eu não sabia o que passar. Aí na hora que cheguei lá no altar, que eu coloquei o esboço, que eu falei, amém, queridos, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Enquanto o povo está com os olhos fechados, eu estou ali decorando o esboço. Já estava tudo na cabeça. Chegou na hora, deu um branco. Já aconteceu com você? Você sabia que o segundo maior medo do mundo é o medo de falar em público? E eu vou te passar técnicas. Como perder o medo de falar em público. Existem muletas que nós podemos apoiar e você vai ter mais segurança. Estratégias que a gente usa e a gente tem mais segurança. Eu vou passar tudo isso para você na escola Líderes de Excelência, que já está pronto. As inscrições já estão aqui, ó. Aqui, ó. As inscrições. Só são 20 alunos. Nós tivemos 18. Agora serão 20 alunos. A minha sala é pequena, eu mostrei para você aqui. E eu estou focado em treinar essas pessoas. 20. São 10 horas de treinamento. Você vai pagar só a inscrição. Bispo Santos, eu quero ir. Tem um pastor da Bahia que está querendo vir. Nós tivemos pastores de Firminópolis, já estão agendados para vir. Cidades circunvizinhas. Nós vamos passar um dia de treinamento aqui. Como perder a timidez, como desenvolver uma boa mensagem. Nós vamos aprender outras técnicas que nós vamos estar passando aqui. Aquilo que o coach tem ensinado, eu vou estar passando para você. Tudo que eu aprendi da PNL, a programação neurolinguística, eu vou estar passando para você aqui. Pastores que tenham coração, mas que tenham cérebro, cabeça. Está aqui na Bíblia. E vos darei pastores segundo o meu coração. A exigência principal é coração. Não adianta você ter cabeça se você não tem coração. Agora, o que está acontecendo é que tem muito pastor que só tem cabeça e não tem coração. Só investimento, estuda. Sai do gabinete pastoral, ele é um zero, ele passa conhecimentos, mas não tem coração, hein, meu velho? Não adianta nada. Então os dois precisam caminhar junto. É como um pássaro. O pássaro voa só com a asa só. Precisa das duas asas. E nós temos muitos pastores que têm coração, mas não têm conhecimento, não têm sabedoria, não tem razão. E eu quero ajudar você. Escola Líderes de Excelência, as matrículas já estão prontas. O que você pode fazer? Só serão 20 alunos. Ontem nós nos programamos para derrubar essa ala aqui, para poder ampliar. E eu não tenho condição de fazer um investimento desse aqui agora, mas fiz um investimento bacana. Tem um ar-condicionado para você ficar tranquilo, tem uma televisão bacana para você pegar as aulas comigo, treinamento. 20% aqui, meu irmão, é teoria, 80% é prática, é escrever, é praticar. Outra coisa, eu vou ensinar feedback de melhoria. Tem um negócio que eu aprendi na faculdade que é excelente, as igrejas precisam aprender, que é usada nas grandes multinacionais do mundo. Como chamar a atenção de uma pessoa e ela não ficar machucada com você. Chamado Feedback Burg. Eu vou passar para você aqui com técnicas, a teoria e na prática. Nós vamos ter uma prática aqui. Um vai chamar a atenção do outro no Feedback Burg. Show, hein? Bispo, eu quero estar aí com o senhor. Vou falar um pouco sobre inteligência emocional. 80% das suas lutas não se resolve com inteligência intelectual, mas inteligência emocional. Está na moda agora, depois de Daniel Goleman. Dê uma lida no livro do Daniel Goleman, você vai ficar impressionado o que ele fala sobre a inteligência emocional. Tá bom? Eu vou encerrar a minha participação aqui e vou atender agora você que quer fazer inscrição para o dia
início de agosto, junho, julho, agosto, dá para você se programar. Junho e julho eu estou viajando, eu estou pregando fora, mas em agosto eu estou aqui em Goiânia, ministrando a Escola Líderes de Excelência. O que você precisa fazer? Entre em contato comigo agora, no 62981071818. Bispo Santos, eu quero passar um dia de treinamento aí com o senhor na Escola Líderes de Excelência. Você é um pastor que se sente, está perdido, está travado, está com dificuldade, venha, você sente que está com vontade de aprender mais, e você sente que aquilo que a gente fala faz sentido para você. Então me chame agora no 62, agora, já estou encerrando aqui, 62981071818. Nós vamos encerrar ouvindo uma canção bacana aqui agora com o nosso amigo Samuel, e as matrículas já estão abertas, tá bom? Em agosto agora, 62981071818. Não esqueça dessa palavra. Pastor não é só cabeça, pastor tem que ter coração. Deus disse: vos darei pastores segundo o meu coração, tem que ter coração, mas que pastorei com inteligência. O que está acontecendo com os pastores do nosso país? Uns têm coração, mas não tem cabeça. Outros têm cabeça, mas não tem coração. Nós precisamos fazer essa fusão. E aí, meu amigo, a igreja de Jesus vai arrebentar na face da terra. Fez sentido para você? Compartilhe. Algum pastor precisa ouvir isso. Obreiro, missionário, líder de excelência. Eu quero você aqui na escola, nesse treinamento. Foi decidido ontem na reunião aqui com a minha equipe. Nós fizemos um feedback de melhoria. Como foi a reunião? A nossa avaliação foi muito positiva. Eu estou motivado, feliz da vida, e eu tenho certeza, meu amigo, você vai sair daqui renovado e transformado, tá bom? Final do ano eu estou terminando o Master Coach. Eu vou terminar. Quando eu fizer o Master Coach, os meus alunos serão certificados. Eu vou dar uma certificação com reconhecimento internacional. Eu preciso terminar o Master agora, tá bom? Eu me formei em Coach, Líder Professional Coach. Eu sou Líder Coach. Só que eu estou fazendo o Master, que é o topo, ou o top do Coach. E eu quero entrar para todos os meus alunos. Eu vou entregar uma certificação com reconhecimento da ICF, que é um órgão que fiscaliza as instituições de coach no mundo inteiro. Show demais. Já pensou, você tem um certificado de coach com uma formação e treinamento com um coach profissional? E certificado vai valer para o seu mercado de trabalho, para você passar para os seus alunos um conhecimento bacana. Eu estou programando isso, eu estou investindo para que os meus pastores também possam ser alimentados dessa forma, tá bom? Quem está comigo na Escola Líderes de Excelência, as inscrições já estão abertas, só tem 20 vagas. Quando fechar o primeiro lote, eu vou avisar. O segundo lote eu vou avisar também, tá bom? Só serão 20 vagas. Entra agora e reserva comigo. A inscrição. O treinamento não paga, você vai pagar só a inscrição. 62981071818. Deus disse: e vos darei pastores segundo o meu coração. Quem levanta pastor é Deus, não é bispo santo, não é homem, não é igreja. É Deus que levanta, e Deus está levantando uma geração de pastores apaixonada por almas. E você viu o perfil das almas que Deus disse que ia pastorear ali, né? Filhos rebeldes. Não é fácil pastorear gente que, bate na sua cabeça. Tem alguém aí? Cabeça oca. Mas graças a Deus, Deus está marcando você para essa nova geração, para esse mover que está acontecendo aqui em Goiânia, tá bom? Eu vou ficando por aqui, você vai ficar com essa canção. Lembrando que sexta-feira em todas as nossas igrejas, sexta-feira é forte, desencosta, encosto. Sexta-feira da libertação, domingo às 9 da manhã e também domingo às 18 horas, o clamor pela Sagrada Família. Segunda, a reunião da prosperidade. Quarta-feira, a reunião de treinamento num grande rebanhão de ovelhas. Vou ficando por aqui. Eu deixo com você um abraço amigo, fraterno. Fiquem todos com Deus. Olha que música. Linda essa canção, hein? E vos darei pastores segundo o meu coração, diz o Senhor. Fica com essa palavra hoje aí. Aumenta aí, DJ.